eu sou a Suzane Jales e quero compartilhar com você hoje um conhecimento que para mim foi fundamental, foi um divisor de águas na minha vida. Chama-se Mapa de Mundo de Cada Um. Vou explicar um pouco melhor. Um dos meus hobbies prediletos é viajar. Eu adoro conhecer novos lugares, ver a arquitetura das cidades, conferir as culturas diferentes, conhecer novas pessoas. E para viajar eu não dispenso um mapa da cidade, que serve de orientação para as minhas visitas. E eu uso tanto se a cidade é completamente desconhecida, como com aquelas que já são um pouco conhecidas, mas que eu quero conhecer um pouco mais, quero saber um pouco mais. Entretanto, mesmo que eu tenha esse mapa nas minhas mãos, eu tenho certeza de que aquilo é só uma representação da cidade sem grandes profundidades. Até porque eu não sei quem fez aquele mapa. E de acordo com a pessoa que faz, ela coloca o que ela acha interessante ou quem pagou para estar lá daquele mapa. Então, muitas coisas, inclusive algumas delas que eu acho super interessantes, que eu fiz descobertas incríveis, não constavam nos mapas. Então, é preciso percorrer as ruas a pé para ver um pouco mais, e ainda assim eu sei que vai passar despercebido muita coisa. Interessante isso. É que as pessoas têm uma percepção diferente ao olhar para a mesma coisa. Então, quem faz os mapas tem seus interesses, tem seu olhar para aquele mapa. Vamos usar um exemplo para você poder entender um pouco melhor. Imagine você ir para uma floresta com um ecologista, um artista plástico que faz esculturas em madeira e uma dona de casa que cozinha num forno a lenha. Cada um deles vai ver a floresta de uma forma distinta, porque são experiências diferentes. E é exatamente a mesma floresta. Interessante, não é? Lembra, a gente tem uma frase que é muito interessante, que diz assim: o significado de um pedaço de pão vai depender de quanta fome você está. Lembra dele? Essa frase é interessante, porque é bem verdade. Quando você olha para um pão que você está com fome, nossa, aquele pão tem um sabor, tem um significado completamente diferente. E isso acontece na nossa vida como um todo. Independente de como seja o mundo que nos rodeia, nós só somos capazes de perceber uma pequena porção desse universo que nos chega através dos 5 órgãos do sentido: a visão, a audição, a sensação, o tato, o olfato e a degustação. E é essa parte que nós podemos perceber que é logo filtrada, logo que a gente presta atenção nos aspectos do mundo que nos interessam e o que a gente deixa de fora. Vou dar um exemplo comigo. Eu sou muito visual, eu adoro a beleza dos lugares. E muitas vezes eu nem percebo o som e o olfato, então esse é muito difícil. Já eu tenho amigas que quando chego no local, nossa, que música bonita que está tocando. E eu adoro música, mas eu sou mais visual. O olfato é mais difícil ainda de eu sentir. Eu tenho uma prima que convive comigo, que ela chega no local, ela sente logo, porque ela é muito olfativa. Então, assim, a gente percebe que quando a gente tem um foco numa coisa, às vezes a gente não percebe o restante. Com filtro é mais ou menos assim. E junte-se a isso as expectativas que a gente tem de alguma coisa, as vivências, os interesses, a cultura do lugar onde a gente está, a linguagem que a gente usa, as nossas crenças, que são importantíssimas, as sensações e os valores pessoais. Tudo isso são filtros que inconscientemente a gente liga ou desliga ao longo do nosso dia. E isso faz com que cada um de nós perceba o mundo de um modo diferente do outro. E assim, nós vamos armazenando em nossa mente imagens, sons e sensações pessoais e únicas, formando uma, vamos chamar assim, representação interna de cada situação. Então, nós criamos uma espécie de cópia personalizada do mundo e essa cópia é que a gente usa para orientar nossas ações. Essa cópia é o nosso mapa de mundo. Em larga escala, essa representação determina
o que nós pensamos e sentimos a respeito das experiências que nós vamos vivenciando e também os comportamentos e atitudes que a gente toma como resposta a essas experiências. Os filtros da nossa percepção determinam o tipo de mundo que nós vivemos. Por exemplo, você já foi a uma festa com algum amigo, uma colega, e a festa para você foi maravilhosa e para ela foi uma droga? Ou o inverso? A mesma festa, mas a percepção das duas pessoas pode fazer a mesma coisa ser completamente diferente. Nós podemos fazer o mundo realmente pobre e limitado, mas também podemos fazer ele rico e excitante, alegre. A diferença não está no mundo, mas nos filtros através dos quais a gente percebe o mundo e nas crenças, que eu vou falar depois, num novo vídeo sobre crenças. Então, é assim, com os mapas da cidade, eles estão longe de corresponder a 100% do que é a cidade. Agora, nós temos a sensação de que as nossas representações são 100% verdadeiras. Em outras palavras, a gente acredita que aquele nosso mapa de mundo, aquela nossa representação é o próprio mundo. E a gente passa a reagir a ele e não ao mundo. E quando a gente compreende isso, nossa, a gente passa a ter uma nova compreensão da nossa própria vida e da vida das outras pessoas. Porque a gente passa a entender que o outro tem um mapa de mundo que é diferente do nosso. Lembra aquela frase famosa que a gente vez por outra fala ou que dizem pra gente: ah, se eu fosse você, eu fazia. Pois é, não é. O outro também tem as suas próprias representações internas, tem o seu próprio mapa de mundo. E aí é que mora o perigo. Para cada um de nós, de forma individual, essa percepção é verdadeira, mas somente para nós. E ela pode ter um significado completamente diferente para outra pessoa. É por isso que tem tanta gente que só queria fazer o bem, só queria ajudar e acaba criando o quê? Situação difícil para o outro, surgindo mal-entendido, discussão e até inimizade. Sabe? Por exemplo, as generalizações. A gente generaliza às vezes as coisas e isso se torna completamente falso, basta que tenha uma pessoa só que não seja daquele jeito. Nós mulheres, por exemplo, costumamos dizer: ah, os homens são todos iguais. A gente sabe que não é, né? Mas a gente diz, e a gente está sendo falsa quando diz. Por isso mesmo é que é bom a gente procurar ser mais flexível, buscar enxergar o mundo, procurando entender o mapa de mundo das outras pessoas. Até porque, se eu quero que respeitem o meu mapa de mundo, eu devo respeitar o dos outros, não é verdade? E é importante ressaltar que, geralmente, não é a realidade que nos limita ou nos fortalece, mas o nosso mapa de mundo, as nossas crenças, o que a gente acredita sobre o mundo. Você pode estar completamente livre, como nessa foto, o cadeado pode estar aberto. Se você achar que está preso, vai estar. Bom, agora, quando a gente entende e começa a se questionar sobre essas representações, como é que nós estamos representando essa nossa realidade na nossa mente, a gente pode, então, alterar essas representações para conseguir os resultados que a gente quer. Pelo menos a gente se questionar. E se a gente muda o mapa de mundo, a gente pode mudar a nossa vida. Se você muda o seu mapa de mundo, você pode mudar a sua vida. E como é que se muda o mapa de mundo? Mudando a sua percepção dele. Preciso expandir nosso mapa de mundo para a gente ter mais escolhas. E quanto mais opções a gente tem, mais a gente fica livre e menos influências negativas a gente vai sofrer. O Robert Dilts, que é um autor, trainer, consultor, considerado um dos papas da PNL, ele diz o seguinte: todo mundo possui seu próprio mapa de mundo e nenhum é mais verdadeiro ou real do que o outro. Ao contrário, as pessoas mais eficientes são aquelas que possuem um mapa de mundo que lhes permite perceber o maior número de opções e perspectivas possíveis. Então fica aqui o convite para que você pense um pouco sobre tudo isso que a gente conversou aqui, sobre mapa de mundo. Como é que você está percebendo o seu mundo
E como é que você está percebendo o outro, sabendo agora que ele tem um mapa de mundo todo dele? Bom, ficou em dúvida? Quer dar a sua opinião? Quer sugerir novos temas? É só escrever para mim. contato@suzanejales.com.br. Eu vou adorar continuar essa nossa conversa, tá bom? Tchau, tchau!